Tá, mas espero orar primeiro, Ah, é amigo. verdade, perdão. Desculpa. Então, vamos começar. Beleza, então agora estamos começando de verdade. Matheus Eduardo aqui para começar a semana do capítulo 18 de João. Tenho aqui presente comigo Isis, tem a Brenda Oliveira e seu marido, que, se eu não me engano o nome é Bruno. Temos o Guilherme, que vai estar nos ajudando com compartilhando a tela. E temos a Júlia Rosa também presente. Então, pessoal, anteriormente nós estávamos estudando o capítulo 17, que foi o final de uma sequência de capítulos em que a gente viu a despedida de Jesus. A gente viu ele provavelmente ali numa janta ali com os seus discípulos, falando suas palavras finais, deixando bem claro o porquê que estava chegando o tempo dele, ah, o porquê estava acabando o seu tempo, né? E deixando bem claro qual que era o propósito dele na Terra. E agora, no capítulo 18, nós vamos embarcar na parte da história, novamente, e da história do final do ministério de Jesus, tá, pessoal? Então, vocês já vão perceber essa mudança de tom e mudança de cenário também, que a gente vai ir para outro lugar. Jesus vai para outro lugar com os discípulos, a gente tá lendo, tá acompanhando. Então, Gui, compartilha com nós João capítulo 18. Então, beleza, Jesus é preso. Depois de dizer isso o quê? É aquela despedida, aquela oração, na verdade, né, que foi o capítulo 17, que Jesus orou pelos seus discípulos, orou pelos futuros cristãos, orou por si mesmo, diante daquilo que ia acontecer, né? Então, depois de dizer essas coisas, dizer isso, Jesus saiu, juntamente com os seus discípulos, para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Esse jardim, como a gente sabe, o nome dele era Getsemane, que a gente sabe historicamente, e a gente vai ver ali, ó, no versículo 2, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Então, ali era o lugar onde Jesus frequentava, provavelmente ele pregava ali, ele orava com seus discípulos ali, então era um lugar onde ele ia muito. E a gente descobre em outros evangelhos que Judas, como está dizendo ali o traidor, ele vendeu Jesus. Então ele tinha um combinado de entregar Jesus para os guardas fariseus, dos fariseus, e em troca, né, Judas ia ganhar dinheiro. Então, Judas foi no lugar que era mais óbvio que Jesus estaria, né, que, como a gente descobre aí nesse versículo, era um lugar onde ele ia bastante. E ele, continuando, tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então, essa informação às vezes passa despercebida, mas é importante a gente ver que os guardas, nesse momento, são da parte dos sacerdotes e fariseus. A gente sabe que nessa época os judeus estavam sob o governo de Roma, né, sob os romanos, mas os judeus, eles tinham as suas próprias leis, eles tinham uma liberdade religiosa e, diante disso, as principais autoridades dos judeus eram os sacerdotes e os fariseus, e eles tinham guardas que cuidavam do templo e cuidavam deles mesmos ali, dos sacerdotes e fariseus, e alguns desses guardas foram junto com Judas para capturar Jesus, e a gente vê ali que eles foram com lanternas e tochas. Provavelmente, né, porque eles sabiam que eles, irem num jardim, talvez eles tivessem que procurar Jesus em algum lugar, estava de noite também. E armas, caso tivesse algum tipo de reação, de retaliação, né, quando eles fossem prender Jesus. E eu quis chamar a atenção sobre essa questão de quem eram os guardas, porque nesses últimos dias de Jesus acontece dele ter vários julgamentos e ter que ir de um lugar para o outro, justamente por causa dessa compreensão de como funcionavam as coisas nessa época, né? De que os judeus, apesar de terem seus líderes, etc., eles estavam sob o governo romano, e nesse momento quem foi prender foi os guardas da parte dos fariseus.
e dos sacerdotes, que é aquela galera chata que nos outros capítulos sempre estavam tramando pegar Jesus, afrontavam Jesus com algumas perguntas difíceis para ver se achavam algum motivo de capturar ele e etc. 4, então. Ah, então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Então Jesus viu o movimento, a muvuca ali dos guardas e os Judas que estavam ali com as tochas e etc. E chegou neles e perguntou: quem que vocês estão procurando? Mas é claro que Jesus já sabia, né? Mas isso nos mostra como Jesus não estava nem um pouco a fim de fugir da, do propósito dele e das coisas que deviam acontecer, né? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então, só esse fato dessa conversa que eles tiveram, isso já nos comprova mais uma coisa que a gente já sabe da Bíblia, que Jesus, ele tinha provavelmente uma aparência simples, ele não chamava atenção por beleza. Existe um versículo que fala sobre isso, né? Mas em mais de um momento, assim, na Bíblia, tu vai ver pessoas que não reconhecem com quem que eles estão, com quem que essa pessoa está falando, né? Porque estão de frente com Jesus e não reconhecem quem é Jesus. E aqui é mais um momento desses. Então, Jesus não tinha uma aparência que chamasse muita atenção, ou que tu pudesse falar, ah, é aquele de gordinho, aquele magrinho, aquele musculoso, alguma coisa assim muito forte nele que o destacasse dos demais, né? Então, depois que eles responderam que estavam procurando Jesus Nazareno, então Jesus lhes disse: sou eu. Então tá ali de vermelhinho, são palavras de Jesus. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Isso aqui é muito interessante, porque não está em todos os evangelhos, não contam esse detalhe, mas dá para a gente ver que quando Jesus se revelou que era ele, que era Jesus, houve ali alguma ação sobrenatural a ponto de que quando eles ouviram sou eu, todos aqueles guardas ali recuaram e caíram por terra. Esse cair por terra, a gente vê se repetir em muitas passagens da Bíblia, quando Deus de alguma forma se revela a um homem, né? Seja quando algum profeta, como Isaías, tem uma profecia, ele tem um encontro com Deus, ou quando Deus se revela para Moisés, quando Deus se revela para João, quando João escreve o Apocalipse, né, e tem uma visão indo até os céus, sempre tem esse momento ali do cara, puf, cair por terra. Que isso acontece, né, quando algum humano tem esse encontro com o divino. E isso acontece quando Deus se revela, tanto a imagem de Deus se revela de alguma forma, seja a sarça ardente, ou sei lá, relâmpagos. Mas aqui neste momento, essa palavra, né, quando Jesus se revelou por palavras, dizendo sou eu, aconteceu também algo sobrenatural, algo divino, a ponto de fazer os outros se prostrarem e caírem por terra, né? Continuando. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles responderam mais uma vez: a Jesus o Nazareno. E aqui é muito interessante que Jesus fez eles afirmarem duas vezes que o cara que eles estão procurando é Jesus. E eles as duas vezes não citaram outros nomes, citaram apenas o nome de Jesus, o Nazareno. E por que que ele queria tanto, né, essa afirmação, né? Ah, porque quando eles responderam, né, Jesus Nazareno novamente, então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Então, né, Jesus falando, tá, então eu tô aqui falando para vocês que se vocês estão procurando Jesus Nazareno, esse cara sou eu, como diz o Roberto Carlos. Aqui diz Jesus que diz. Então, se é Jesus que vocês estão procurando, não é o Pedro, não é o João, não é os meus amigos, não é os discípulos que estão aqui presentes. Então, deixem estes irem embora.
Então, olha que lindo, né? Como Jesus, até no momento ali em que ele tá com a vida dele em risco, ele para de pensar nele e tá pensando no próximo, tá pensando nos seus, tá pensando no bem-estar dos discípulos, né? Bem como diz a Bíblia, né? Jesus, ele é o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, né? Aqui mais uma vez ele tá provando o seu caráter, mostrando quem ele é, nos trazendo uma lição diante disso também, né? Uma lição de humildade, de caráter. E no 9 nos dá uma explicação em relação a essa atitude de Jesus, né? Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Anteriormente foi no capítulo anterior, no 17, não sei se vocês se lembram, quando Jesus estava orando ah, a Deus, ele tem um momento de oração que ele fala dos seus discípulos, né? E ele fala: não perdi nenhum desses que tu me deste, cuidei deles e agora te peço que cuide deles também aqui na terra, e etc. Então, mostra que Jesus teve esse cuidado tanto espiritual para com os discípulos, né, de não fazer eles se desviarem, né, e continuarem crendo, e depois eles vão fazer uma grande diferença no ministério, pregando sobre Jesus, né, para outras pessoas, mas inclusive fisicamente, né, a saúde de Jesus, Jesus se preocupou também nisso, e aqui mais uma vez ele está se preocupando para que eles não apanhem, para que eles não sejam presos também. Então, esse é o cuidado do nosso Deus, né? Não é só uma coisa, né? É várias coisas que ele está preocupado. Então, tá, no versículo 10, depois disso aí, né? Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então aí tem uma reviravolta. A gente sabe que Pedro, ele era um cara mais. Como é que é a palavra? Acho que ele é mais sanguíneo, assim, mais emocional, sabe? Quando a gente vê em outros momentos, quando Jesus fala que ele iria ser deixado, que ele iria ser traído, Pedro era o cara que chegava e falava: eu não vou te trair, eu não vou fazer coisíssima nenhuma. Ele tem essa coisa de justiça, né? De fazer justiça. E aqui, mais uma vez, ele prova que ele não pensa duas vezes, ele age por impulso. E acho que é essa característica, né? Ele age muitas vezes por impulso, ele fala logo aquilo que ele pensa, e aqui, quando ele vê que Jesus vai ser preso, ele ataca com a espada que ele carregava. Aqui, só a título de curiosidade, né? Provavelmente era uma espada de um modelo espada curta romana, que é um tipo de espada que os romanos usavam naquela época, que ela é mais curtinha. Ela parece tipo um facão, só que tem um formato de espada mais comprido. Se vocês quiserem dar um Google aí, espada curta romana, vocês vão ver que é uma espada que. Ó, 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 um Google ao vivo aqui. Que não é uma espada daquelas assim do Rei Arthur, tipo, enorme, ela é mais curtinha. Então provavelmente dava para carregar ali debaixo das roupas dele, né? Que é o que a palavra nos informa. E essa espada, né? Ela era para espetar ou para apunhalar, ela não era feita para cortar coisas. Então, provavelmente, Pedro foi com muita gana, foi com tudo e foi mirando na cabeça já. Era uma espada curtinha, não foi sem querer. Foi tentar matar o cara. O cara talvez tenha se desviado ali, desviado a cabeça, e daí tirou a orelha. Aqui a gente não tem essa informação, mas a gente, no Evangelho de Lucas, nos conta que logo depois do ocorrido, Jesus foi lá direto e já curou o cara e fez nascer uma orelha nova no lugar. E só no Evangelho de João também, curiosidade para vocês, é que a gente sabe o nome do cara, que era Malco. Não nos diz muita coisa, porque a gente não ouve mais dele na Bíblia, mas a gente sabe o nome do cara. E até quando eu estava estudando aqui para trazer esse capítulo aqui hoje, eu vi uma reflexão meio interessante,
do Didascope, né, que eles também estudam o capítulo de João, é interessante, não é literalmente o que está acontecendo aqui, tá? Então é importante ter essa diferenciação, esse discernimento que não é o que está escrito aqui, mas a reflexão que o Douglas, né, trouxe, é que muitas vezes a gente quer, deixa eu reformular melhor, que a espada, normalmente ela tem o significado de representar a Bíblia, na palavra, né? Muitas vezes a gente vê Bíblia atrelado com espada. E ele trouxe uma reflexão interessante de que muitas vezes a gente usa a nossa espada, né, que é no caso a Bíblia nesse exemplo, para atacar as pessoas e para ferir as pessoas, para dizer o que que os outros estão tão errado e tentar ver a trave no olho, o cisco no olho do irmão ao invés de enxergar a nossa, né? Mas ela tem esse caráter de espada, né, a Bíblia, para a gente ferir a nós mesmos, entre aspas, ferir. Eu digo ferir, mas no sentido de que a espada atravesse a gente, transforme a gente, mate o velho eu nosso, entendeu? Para a gente enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue na nossa vida, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado, né? Então, tu chegar atacando as pessoas, não é uma boa abordagem evangelística, né? O ideal é tu chegar de outras formas, né? Falar sobre o amor de Deus sobre aquela pessoa, contar a história do evangelho, para que ela depois, lendo também, né, ela também seja atingida, né, fortemente pela palavra e perceba as coisas que ela precisa mudar com a ajuda do Espírito Santo, né? Então fica essa reflexão também, que a gente também tenha muitas vezes esse impulso também de querer fazer justiça com as nossas mãos. Mas diante disso aí, desse ocorrido, né, Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Né? Por acaso eu não vou cumprir aquilo que Deus me designou para cumprir? Eu pedi para o Gui abrir em outros livros da Bíblia para a gente ver que o cálice normalmente está atrelado à ira de Deus ou está atrelado a um significado de morte. Então, por isso que ele está falando, por acaso eu não vou experimentar da ira de Deus, da morte, né, que ele está designado a enfrentar? Abre ali em Salmo 75 para nós, Gui. 75, versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Então quer dizer que todos os ímpios da terra, né, desfrutam desse cálice da mão de Deus, querendo remeter a algum castigo, remetendo à ira de Deus. Em Isaías 51, 17 também a gente vê algo parecido. Ali, acorde, acorde, levante-se a Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira. Você que esgotou o cálice de atordoamento. Então, só para vocês entenderem que quando Jesus está usando a palavra cálice, não é à toa, né? É justamente pelo significado, pelo peso que essa palavra tem de representar a morte e a ira de Deus que ele estava destinado a experimentar. Experimentar a ira no sentido de, no momento em que Jesus iria se apropriar de todos os pecados das pessoas, né? Essa morte, ele estaria vindo de Deus, né? Para eliminar o pecado, porque Jesus seria o sacrifício. Então, Jesus iria experimentar desse cálice. Só para vocês entenderem um pouco mais o significado, por que que ele usou essa palavra. Pode voltar para nós lá em João 18, Gui. Então, e é legal também de ver mais uma vez Jesus deixando super claro que eu não vou fugir disso aqui, eu vou fazer. Tá. Agora, Jesus diante de Anás. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então, levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo.
Tá. Esses últimos versículos aqui do nosso estudo de hoje, eles nos mostram que, como eu falei, né, o povo estava sobre baixo do governo romano e existiam três famílias que eram muito importantes e ricas que desempenhavam um papel de autoridade ali dos judeus. E algum deles sempre desenvolvia a questão de ser o sumo sacerdote, que era aquele que entrava no Santo dos Santos, aquele local especial para fazer todos os rituais deles, etc, né? Santo dos Santos é aquele lugar em que o véu vai se rasgar, o véu que é a porta desse lugar, né? E, e o levaram para um dos sumos sacerdotes que é o Anás. E o Anás, a família dele, ele teve vários filhos que também desempenharam esse papel de ser o sumo sacerdote, de ir no Santo dos Santos e fazer todos os rituais. E um desses filhos, entre aspas, seria o Caifás, que na verdade é genro, né? Um cara que casou com a filha dele. E por que que João está contando isso para nós, que esse Anás tem uma relação com Caifás? Por que que ele está nos apresentando esses nomes, né? Porque em João, capítulo 11, entra para nós ali, Gui, no versículo 49, a gente já tinha conhecido esse Caifás. Então João está nos falando, esse Anás, ele é parente do Caifás que a gente já conhece. E olha que loucura como a gente conheceu ele, né? Porque os sacerdotes estavam pensando em algum jeito de matar Jesus, mais uma vez, né? E no meio dos sacerdotes estava Caifás. Aqui, ó, só para a gente ver no versículo 49 ali do capítulo 11. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, advertiu os sacerdotes que estavam tramando contra Jesus. Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Olha que loucura. Caifás tinha feito uma profecia em que Jesus morreria por toda uma nação, né? Morreria para que muitos fossem salvos. Então, volta lá no 18, Gui. Então, a gente termina sabendo que os guardas levaram para Jesus até Anás. Anás, que era sogro de Caifás. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, é isso por hoje, pessoal. Fica a dica de vocês ouvirem a música Getsemane do Leonardo Gonçalves, que eu gosto muito dessa música. E conta também um pouco dessa parte de Jesus orar no Getsemane e ele encontrar os guardas e ser preso. Então pode parar de compartilhar e gravar, Gui.